Wow. You don't have to translate. Uau. I'm sorry. 너무 감격스럽습니다. Eu estou muito emocionado agora. 우리가 여기 오기를 그렇게도 기다렸습니다. Eu esperei tanto tempo para vir aqui. Pastor Go is a good friend of mine. O pastor Ko é pastor bom. 12 years ago, he invited us to speak at his church. E ele nos Oh, I'm convidou. sorry. 제가 미국에 46년간 살면서 40년 동안 교수를 했기 때문에 영어로 하는 것이 자꾸 나오니까 용서하시기 바랍니다. Eu vivi por 46 anos nos Estados Unidos e por 40 anos era professor de faculdade. E me perdoem eu ter que falar em certos momentos em inglês. E automático. So please forgive me. Me 용서하세요. perdoe, por favor. 감사합니다. 오브리가도. 나는 고 목사님을 정말 사랑합니다. Eu amo o pastor Ko. 제가 브라질을 생각하면 그분부터 생각을 하게 됩니다. Toda vez que eu penso no Brasil, eu penso no pastor Ko. 그래서 again, 브라질에 대한 엄청난 열정을 가지고 계십니다. Ele tem grande fervor em relação ao Brasil. 브라질에 대한 엄청난 사랑을 가지고 계십니다. Ele tem amor grandioso em seu coração. 12년 전에 와서 제가 감동을 했습니다. E assim, quando há 12 anos atrás eu encontrei, eu fiquei emocionado. 브라질은 소망이 있다고 생각했습니다. Eu percebi com ele que o Brasil tinha esperanças. 그런데 그래서 제가 캘리포니아로 초청을 했습니다. 부부를. E eu convidei o casal do pastor Ko para que viessem à Califórnia. 우리가 5일 동안 같이 깊숙한 시간을 가졌습니다. Nós tivemos encontro profundo por 5 dias seguidos. 그때 그분이 마음을 결정을 했습니다. E assim ele naquela época decidiu em seu coração: 저는 브라질에 내려와서 voltarei ao Brasil 하나님이 원하시는 교회를 시작하겠다고 e 했습니다. fundarei uma igreja que Deus anseia e Deus deseja. This is Agua Viva Church. Isso é a igreja Água Viva. 그래서 이렇게 시작이 됐습니다. E assim se iniciou esse ministério. 여러분들은 정말 하나님께 감사해야 할 것 같습니다. Vocês devem agradecer muito a Deus. God is good. Deus é bom. God is good. 그러므로 저는 지금 감격하고 있습니다. E por isso estou nesse momento emocionado. 여러분들 정말 그리스도 이름으로 사랑합니다. Eu amo realmente, verdadeiramente em Cristo Jesus a todos os irmãos. 제가 8년 전에 암을 앓고 있었습니다. Há 8 anos atrás eu estava com câncer. 이 암은 정말 모든 암 중에 가장 아픈 암이었습니다. Esse câncer é o pior dos cânceres que poderia haver. 항암 치료를 받고 Eu 있었습니다. estava recebendo a quimioterapia. 너무나도 지독한 과정이었습니다. Era momento de grandes tormentos. 하나님께서 이 암을 앓는 과정 중에 E nesse processo na qual eu estava com câncer, 세계의 젊은이들을 미국과 세계의 젊은이들을 훈련시켜서 e assim treinando os jovens do mundo como líderes, 세계를 움직이는 e através disso mover o mundo, 예수 그리스도의 이름으로 세계를 움직이는 지도자를 만들어라 했어요. e assim fazer líderes que movem o mundo através desses jovens líderes que estarão sendo levados. 제가 하나님께 이렇게 답변했습니다. E assim respondi a Deus dessa forma. 하나님 저를 보시면 제가 이렇게 약하고 지금 힘도 하나도 없고 도저히 불가능한 사람인데 O Senhor olhe para mim, veja como estou, a situação em que me encontro, estou tão doente. 어떻게 제가 이런 일을 감당할 수 있습니까? Como é que eu poderei fazer, administrar tudo isso? 이건 불가능합니다. Isso é impossível para mim. 하나님 제가 할 수 없습니다. Isso eu não posso fazer, Deus. 그러나 하나님께서 저에게 말씀하십니다. Mas Deus disse a mim: Trust me. 날 믿어라. acredite em mim. 내가 하는 거야. 내가 하는 거지. É você que vai fazer, sou eu que vou. 내가 할 수 있는 일 내가 왜 부탁해? Se você pudesse fazer, por que eu vou pedir para você? Se você não puder. 내가 할 수 없는 일을 내가 소원으로 부탁하면 Se aquilo que você não consegue fazer, eu pedir a você, 내가 순종하고 você obedeça apenas 노력하면은 e se esforce 내가 다 이루어질 텐데. e tudo será feito. Trust me. E acredite em mim. 그래서 제가 순종을 했습니다. E assim por isso tive obediência. 1년 동안의 암의 투병으로 E por um ano eu estive fazendo essa luta contra o câncer. 결국에는 하나님의 은혜 가운데 완전히 낫게 E 되었습니다. assim pela graça de Deus eu fui totalmente curado. 그러므로 제가 여러분들 앞에 지금 서고 E 있습니다. por isso estou agora hoje diante de vocês. It's totally by the grace of God. E totalmente curado pela graça de Deus. 하나님의 은혜 우리 찬양했습니다. Nós louvamos hoje pela manhã o louvor que fala sobre a graça de Deus. 전적으로 하나님의 은혜입니다. Foi totalmente pela graça de Deus. 그 다음에 하나님께서 사람들을 모으기 시작했습니다. E assim Deus começou a reunir pessoas. 또 하나님께서 재정도 허락을 하게 E 됐습니다. Deus também nos utilizou para que nos colocou verbas
trevas que fosse possível esse ministério. 그래서 40일 동안 E por 40 dias, 19살부터 25살까지 com jovens de 19 a 25 anos. 미국에 실력 있는 대학생들과 대학원 학생을 뽑았습니다. E assim escolhemos estudantes habilidosos e também pós-graduados para reunir-se. 40일 동안 훈련을 E 시작했어요. por 40 dias os treinamos. 아침에 6시에 일어나 6시에 운동장에 집합해야 합니다. E assim eles 6시. tinham que acordar 6 horas da manhã e reunir-se na quadra. 새벽 기도는 5시 15분에 학생들이 해달라고 그럽니다. E assim o culto da madrugada seria às 5h45. 밤 10시까지 훈련합니다. O treinamento era realizado até às 10 da noite. 그래서 지독한 훈련이 시작됩니다. Foi treinamento muito árduo. 40일 동안 밤낮으로 Por 40 dias, dia e noite. 거기 오면 죽습니다. E quando se chega lá, você morre. 그리고 죽이고 살립니다. E a gente faz morrer e faz reviver 그 novamente. 다음에 하나님의 비전을 E 받습니다. assim recebem a bênção de Deus. 기독교 세계관을 받습니다. Eles começam a olhar o ponto de vista de Deus para este mundo. 기독교 진리를 엄청나게 훈련합니다. E assim é treinado através dos ensinamentos cristãos. 그 다음에 하나님의 콜링을 받습니다. E recebem o chamado de Deus. 거기에 헌신시킵니다. E assim se entregam a esse chamado. 세계 지도자를 훈련하는 지도력을 가르칩니다. E assim ensinamos a liderança que os líderes deste mundo receberam. 또 também. 선교의 중대한 문제를 다룹니다. E assim tratamos de problemas críticos sobre as missões. 졸업을 시킵니다. E assim colocamos também a 변화의 formatura. 역사가 일어납니다. E assim grande movimento de graça acontece. 여기에 그중에 졸업생이 있습니다. Tem formando aqui dentro dos irmãos. 세은이가 여기 있습니다. A irmã Sean, 다리오스 와이프. a esposa do evangelista seminarista Dario. It's amazing training. 아주 대단한 훈련입니다. É grande treinamento. 왜 40일입니까? Porque são 40 dias. 모세가 시내산에서 하나님과 40일을 보냈습니다. Moisés passou 40 dias ao lado de Deus no Monte Sinai. 예수 그리스도께서 40일 동안 광야에서 하나님과 함께 기도했습니다. E também Jesus Cristo por 40 dias esteve ao lado de Deus em jejum. 사탄의 유혹을 다 물리쳤습니다. Ele conseguiu vencer toda a tentação do Satanás. 예수님이 부활하고 승천하실 때까지 40일 동안 지상에 계셨습니다. E assim por 40 dias ele esteve em jejum. 40일은 대단히 중요합니다. 40 dias são dias muito importantes. 그래서 이 훈련을 E 시작했습니다. por isso começamos esse 이 treinamento. 훈련을 통해서 성령 충만하고 E assim através desse treinamento as pessoas ficaram cheias do Espírito. 가장 실력 있고 E as pessoas que eram mais habilidosas, 영향력을 발휘하는 que pudessem também ter grande influência. 그리스도의 대사를 만들어서 E assim os tornamos embaixadores de Cristo. 하나님이 만든 모든 세계 나라들에게 오너십을 가지고 E assim tendo a questão da propriedade, em relação à propriedade deste mundo, 정치, seja na política, 경제, na economia, 문화, na cultura 그 다음에 교육, e na educação. 그리고 예술, E também nas artes, 모든 분야에 em todas as áreas. 그리스도의 대사들을 만들어서 Nós colocamos como embaixadores de Cristo. 현장에 보내어 E enviamos para os campos. 변화시키는 위대한 E para que pudessem realizar 일을 essas mudanças, para 변화시키는 trabalharem. 이 일을 하기 위해서 E para realizar esse trabalho, 그리스도의 영광을 위해서 sob a glória de Deus, Cristo. 시작했습니다. Esse ministério se iniciou. 오늘 저는 여러분들과 함께 오너십에 대해서 말씀을 하고 싶습니다. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão de ser proprietário. 그 오너십에 대한 그 파워포인트를 좀 보여주세요. Então mostrem o vídeo, o PowerPoint sobre ownership. 나는 누구인가? Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? 성경 말씀에 의하면은 Através da palavra de Deus, 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. aos que receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 하나님의 아들 딸로 권세를 가지고 있습니다. E assim nós temos essa autoridade como filhos de Deus. 오늘 말씀과 같이 Como a palavra de hoje, 우리가 하나님의 자녀들이면 nós somos filhos de Deus 하나님의 후사요. e assim somos herdeiros. 현재 예수 그리스도와 함께 받는 고난뿐만 아니라 이 장차 하나님의 영광을 위해서 Não somente o sofrimento nas quais receberemos através, juntamente com Cristo, mas sim as glórias futuras que estarão por vir. 예수 그리스도와 함께 공동 상속자라고 그랬습니다. Nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. 고린도후서 5장 20절에 보면은 Em 2 Coríntios 5:20, 우리는 그리스도의 대사라고 했습니다. que nós somos sacerdotes reais. 베드로전서 2장 9절은 E Pedro 2:9, 2 Pedro, 우리를 왕이요 제사장이라고 ele 했습니다. diz que a gente é rei e também sacerdote. 우리는 기가 막힌 존재들입니다. Nós somos seres excepcionais. 저는 미국에 살면서 이렇게 얘기를 하고 E 있습니다. assim, eu vivia nos Estados Unidos e dizia a seguinte frase: I'm a proud American with a Korean heritage. eu tenho orgulho de ser coreano que mora nos Estados Unidos, que ama os Estados Unidos. 나는 한국의 문화와 전통과 피와 역사를 가진 자랑스러운 미국인이요.
Eu tenho a cultura, a tradição, a vida que nasceu na Coreia, mas sim, eu vivo nos Estados Unidos e sou cidadão americano e amo a América. 비록 제가 27살에 미국의 대학원에서 박사학위를 하기 위해서 공부를 하러 왔지만은 E assim fui para os Estados Unidos quando tinha 27 anos de idade para fazer o PhD. 미국을 누가 만드셨습니까? Quem foi que criou os 하나님 Estados Unidos? 만드셨습니다. Foi Deus que criou este lugar. 하나님 만든 땅에 É uma terra na qual Deus criou. 하나님이 나를 보내셨습니다. E Deus me enviou para este lugar. 그러므로 하나님 만든 땅 그 나라를 하나님의 나라로 만드는 것이 저희들의 의무입니다. E assim, essa terra na qual foi criada por Deus, fazer com que essa terra se torne de Deus, é a nossa obrigação. 그러므로 나는 한국의 문화와 전통과 역사와 피를 가진 한국인이 전통이지만 나는 자랑스러운 하나님의 아들 미국인입니다. E assim mesmo tendo ligado a minha cultura, nascido na Coreia, toda a tradição, a língua toda ligada à Coreia, mas eu sou orgulhoso em me tornar americano e ao mesmo tempo filho de Deus. 브라질을 누가 만드셨습니까? Quem foi que criou o Brasil? Who created Brazil? Quem criou o Brasil? Whose country is this? De que país é? De quem é esse país? 하나님이 만드셨습니다. Foi Deus que criou. 그러므로 하나님의 땅입니다. E por isso aqui é uma terra de Deus. 하나님이 소유하고 계십니다. Isso aqui é de posse de Deus. 우리는 하나님의 자녀들입니다. Nós somos filhos de Deus. 우리는 하나님의 후사들입니다. Nós somos co-herdeiros de Deus. 우리는 그리스도의 대사들입니다. Nós somos sacerdotes do Senhor Jesus. 우리는 왕이요 제사장들입니다. Nós somos ao mesmo tempo reis e sacerdotes. 그럼 브라질은 누구 나라입니까? Então, de quem pertence ao Brasil? 하나님의 나라입니다. É o reino de Deus. 하나님의 아들 딸인 우리가 브라질을 하나님의 나라로 만들지 않으면 누가 만들겠습니까? Quem é que vai fazer dessa nação se tornar o reino de Deus? 여러분들이 어디서 왔든 그건 문제가 아닙니다. Não importa de onde você veio. 그러면 여러분들이 이렇게 말할 수 있을 Você talvez 것입니다. possa dizer a seguinte frase: I'm a proud Brazilian Eu with, tenho orgulho de ser brasileiro. with Argentina tradition, Argentina heritage. Mesmo tenha a cultura ligada à Argentina. I'm a proud. 저는 볼리비아의 전통과 문화와 역사와 피를 가진 자랑스러운 브라질 사람입니다. Eu sou um argentino com a cultura, com a tradição argentina, mas tenho orgulho de ser brasileiro. 나는 중국의 피와 역사와 또는 그러니까 문화를 가진 자랑스러운 브라질 사람입니다. Eu sou chinês, tenho sangue chinês, tenho cultura chinesa, mas orgulhosamente sou brasileiro. 나는 포르투기스의 전통을 가진 자랑스러운 브라질 사람입니다. Eu venho de Portugal, mas eu tenho orgulho de ser português, mas agradeço a Deus. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. 여러분들의 아이덴티티가 대단히 중요합니다. A sua identidade é muito importante. 나는 누구인가? Quem eu sou? 나는 하나님의 아들 딸이요. Eu sou filho e filha de Deus. 나는 하나님의 상속자요. Eu sou herdeiro de Deus. 나는 그리스도의 대사요. Eu sou sacerdote de Cristo. 그러므로 이 땅에 살 때 예수 그리스도의 삶을 대표하는 대사입니다. E assim, enquanto vivemos nessa terra, somos representantes, sacerdotes do Senhor. 나는 왕이요 제사장입니다. Eu sou rei e ao mesmo tempo sacerdote. 하나님이 우리를 이렇게 만드셨습니다. E Deus nos criou dessa maneira. 우리가 우리 모양과 형상대로 사람을 만들자 그랬습니다. E assim diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. 남자와 여자를 만들었습니다. Ele criou o homem e a mulher. 그리고 축복했습니다. E assim os abençoou também. 생육하고 E assim multiplicai. 번성하고 Multiplicai-vos. 땅을 채우고 E assim domine por sobre a terra. 다스리라고 E 했습니다. assim domine, administre essa terra. 다스리는 것은 왕권입니다. Administrar está sobre a posse do rei. 근데 이 왕권을 우리는 잃었습니다. E nós perdemos essa possessão de rei. 아담과 이브가 죄를 짐으로요. Através do pecado de Adão e da Eva. 그러나 예수 그리스도가 세상을 이처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira 하나님 아들을 우리에게 주심으로 que deu seu Filho unigênito 우리 믿는 우리들을 통해서 para que aquele que todo que cresce 다시 왕권을 회복시켜 pudesse 주셨습니다. recuperar a sua posse, 장자여권을 회복시켜 o seu 주셨습니다. trono, o ser filho do, 공주로 회복시켜 como 주셨습니다. príncipe, como princesa, 왕자로 회복시켜 주셨습니다. como príncipes. 그렇다면 우리가 왕자와 공주로 살아야죠. E assim devemos viver uma vida de príncipe e princesa. 여러분들은 브라질을 하나님의 나라로 회복시키는 하나님의 대사들이요 하나님의 상속자들입니다. Vocês são herdeiros e sacerdotes para recuperar essa terra do Brasil para em direção ao Senhor. 그러면 오너십은 뭐냐? Então o que é ser proprietário? 내 아버지가 사장이면 Meu pai é o dono. 그 회사는 제 겁니다. Eu sendo ele presidente, ele 내가 também pertence a mim. 내가 아버지의 아들 딸이기 때문에 Porque eu sou filho desse pai. 똑같은 의미로 E da mesma forma, 하나님이 창조한 이 모든 세계
esse mundo todo na qual Deus criou, 하나님이 창조한 모든 나라 e todos os países nas quais foram criados por 내 Deus, 아빠가 지었습니다. foi meu pai que criou. My dad, Meu pai, 아빠, meu pai, 아빠가 만들었습니다. foi esse pai que fez. 그러므로 우리에게 아빠가 준 땅에 우리가 살면 우리가 주인으로 살아야 할 거 아닙니까? E assim, esse pai que nos deu essa terra, então nós devemos viver como proprietários dessa terra. 여러분들이 어떠한 백그라운드 가진 것은 doesn't matter. Não importa qual é o fundo que você tem em sua vida. The question is, A questão é o seguinte: 여러분들이 누구냐면, quem é você? 그러므로 E assim sendo, 저는 미국을 향하는 엄청난 이 하트와 사랑을 가지고 있습니다. eu tenho em relação aos Estados Unidos um grande coração em fervor. 제가 이 시간에 여러분들에게 정말 원하기는 Eu quero pedir a vocês nesse momento 여러분들 심장이, que o seu coração, 여러분들의 사랑이 que o teu amor, 브라질을 안고도 남을 수 있는 e assim pudesse abraçar todo o Brasil e restar ainda mais. 하나님의 자녀가 되기를 원합니다. Sejam filhos e filhas de Deus para isso. 아멘. Amém. 오너십은 포제션하고 다릅니다. 제 소유물하고는 달라요. Ser proprietário é diferente de você ter posse. 아, 이건 제 소유물입니다. Isso aqui é minha posse. I can put it in my pocket. Eu posso colocá-lo no meu bolso. This is mine. Esse é meu. 오너십은 다릅니다. É diferente disso, é ser proprietário. 여러분들 댄딜라이언, Vocês conhecem aquela plantinha dente de leão? 저걸 아시죠? 민들레, 댄딜라이언 아시죠? Conhecem o dente de leão? Aquela 댄딜라이언. planta. 아, 댄딜라이언이 우리 앞마당에서 자랍니다. E assim, onde eu vivo, elas crescem bastante. 꽃이 핍니다. Ela dá a flor, né? 하얀 많은 열매를 맺습니다. Ela dá um monte de frutos. 근데 바람이 싹 불면 E assim, quando a ventania vem por ela, 옆집으로 옆 동네로 다 날아갑니다. ela vai voando por toda a região que está. 제가 그 집에 가가지고 이건 내 거다. 나에게 가져올 수 있습니까? Eu posso dizer o seguinte: isso aqui é meu, tem que pegar de volta, vou trazer para minha casa. Eu posso fazer 그 isso? 날아간 민들레는 그 집 겁니다. Quando essa folha voa, é deles. 거기서 또 자라고 또 익습니다. 이겁니다. E lá ele cresce e dá plantas novamente. 바람 불면 또 옆 동네로 갑니다. E com o vento vai se levando para outras 거기 regiões. 가서 그거 내 거라고 할 수 있습니까? Será que eu posso dizer que aquilo é meu? 민들레가 공동 소유가 됩니다. Esse dente de leão se torna algo de todos, compartilhado por todos. 하나님 편에서 이걸 뭐라고 하냐면 ownership, stewardship. Isso significa ser proprietário perante a Deus. ownership은 첫째로 Primeiramente, ser proprietário, 사랑하는 겁니다. devemos amar. God so loved the world. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Como Deus amou o mundo de tal maneira. 왜 하나님이 사랑하실까요? Por que Deus amou o mundo? 하나님이 지으셨기 때문입니다. Porque Deus o criou. 하나님이 지었기 때문에 하나님이 소유하고 계십니다. 오너십을 가지고 있습니다. Por Deus ter criado, Ele está de posse e também Ele é propriedade, é da propriedade dele. 우리가 살고 있는 브라질을 하나님 만드셨습니다. E Brasil, na qual nós vivemos, Ele também criou esse país. 믿습니까? Vocês acreditam nisso? 아멘. When you sing and praise God, you are, pastor is like this. But when you say amen, amen. Quando vocês estavam louvando, vocês estavam com tanto ânimo como o pastor aqui. 믿습니까? Cadê esse ânimo? Amém? Vocês creem? 믿습니까? Amém? 믿습니까? Amém? Do you believe? Vocês acreditam? 아멘. Yes. 왜냐하면요, 하나님이 사랑하면은 Porque quando Deus ama, 우리가 하나님의 아들 딸 아니요. nós não somos filhos e filhas de 그리고 Deus. 우리도 브라질을 사랑해야지. E assim nós temos da mesma forma amar o Brasil. So God so loved Brazil, so I love Brazil. Porque Deus amou o Brasil, eu também amo o Brasil. 내 아빠가 사랑하니까 나도 사랑해야지. Meu pai ama o Brasil, então eu também como filho devo amar o Brasil. Why God loves Brazil? Por que Deus amou o Brasil? 왜 그러냐면 하나님이 브라질을 창조했고 Porque Deus criou o Brasil. 하나님이 소유하고 계시. Porque é de posse dele. 우리 아들 딸 사랑해야잖아. Nós não temos que amar nossos filhos? 그러므로 ownership means E assim, da mesma forma, isso é ser proprietário. loving. É amar. God so loved the world. Deus ama ao mundo. 두 번째 ownership은 뭐냐면요. Em segundo lugar, ser 주는 proprietário 겁니다. 주는 겁니다. é dar. It's giving. É dar. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. God so loved the world that he has given his one and only son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. 그러므로 하나님이 주셨기 때문에 아들을 주셨기 때문에 E por ter dado através de Deus, nós também podemos dar. 뿐만 아니라 그 아들은 가장 소중한 하나님의 아들이었습니다. E esse filho era o filho mais importante de Deus. 가장 소중한 가장 아름다운 가장 가치 있는
가장 소중한 아들을 우리에게 하나님이 주셨습니다. Era o filho mais importante, mais maravilhoso, mais valioso que ele possuía. Ele deu a nós. 왜냐하면 우리를 사랑하기 때문에. Por que ele nos deu? Porque ele nos ama. 그러므로 우리가 최선을 다해야 합니다. E assim, por isso nós devemos dar o nosso máximo. 저는 제 아내가 여기 와 있습니다. E assim a minha esposa está aqui hoje. My wife is so beautiful. Minha esposa é muito linda. The best in the world for me. Ela é a mais linda do mundo para mim. We have lived together 46 years. Eu estou morando com ela há 46 anos. 지금도 우리가 연애하고 있습니다. Ainda nós estamos namorando. yes. 그러므로 제가 제 아내를 사랑하기 때문에 E assim, por eu amar a minha esposa, 나의 가장 소중한 것을 줍니다. eu posso dar a ela o que eu tenho de mais importante. 가장 소중한 것을 아낄 수가 없습니다. Eu não posso guardar para mim o que é de mais Because importante. I love her. Porque eu amo. 하나님이 아끼지 않고 가장 소중한 아들을 우리에게 주셨습니다. E assim, ele não guardou para si, mas ele nos entregou aquilo que ele mais amava a nós. 여러분들의 가장 소중한 것을 아내에게 주십니까? E assim, você poderia dar o que há de mais importante para alguém? 여러분의 가장 소중한 것을 남편에게 주십니까? Você dá para o seu marido ou sua esposa aquilo que você possui de mais importante? 여러분들의 가장 소중한 것을 우리 교회에 주십니까? Você consegue entregar aquilo que você possui de mais importante para a igreja? 교회는 그리스도의 피로 값주고 산 곳입니다. A igreja foi comprada através do sangue de Jesus Cristo. 예수님이 무척 사랑하십니다. É um lugar que Deus ama muito. 그러므로 자기 몸을 E 주셨습니다. assim Jesus Cristo amou e por isso entregou seu corpo. 그렇다면 우리가 정말 예수님을 섬기는 우리 교회에 do we give our best? Então por isso a igreja na qual nós servimos, nós temos que entregar o nosso melhor. 친구에게 여러분들의 베스트를 주십니까? Você consegue dar o seu melhor para o seu amigo? 친구는 대단히 중요합니다. O amigo é importante também. 그러므로 예수님이 우리에게 이렇게 말했어요. 너는 이제부터는 나의 종이 아니고 나의 친구라고 그랬습니다. E assim Jesus Cristo também disse: agora você não será mais meu servo, mas você será meu amigo. 생각해 보세요. 예수님 우리 친구가 됐어요. Pense bem, agora Jesus Cristo se tornou nosso amigo. 뭐든지 다 주고 싶어 하세요. Ele quer nos dar tudo. 모든 것뿐만 아니라 더 베스트를 주기를 Não 원하세요. somente tudo, mas Ele quer nos dar o melhor. 여러분들이 이 교회에 여러분들의 베스트를 주십니까? Você consegue entregar o seu melhor para essa igreja? 예수님이 이 교회를 사랑하기 때문에 우리의 베스트를 줘야 합니다. Jesus Cristo amou essa igreja e por isso nós devemos entregar o nosso melhor a ela. 브라질을 사랑하십니까? Ele amou o Brasil. 하나님만큼 사랑하십니까? Você ama o Brasil como Deus? 우리는 하나님의 자녀들입니다. Nós somos filhos de Deus. 그러므로 브라질을 사랑해야 E 합니다. por isso então devemos amar o Brasil. Embrace Brazil into your heart Devemos introduzir o Brasil em nosso coração and make Brazil greater. e fazer com que o Brasil adore o Senhor. 브라질을 더 위대하게 만들며 사랑하는 그 마음을 하나님이 사랑하기 때문에 우리도 가져야 하죠. E por ter Deus esse coração, nós também devemos ter esse mesmo coração conosco. 어디서 온 거 관계 없습니다. Não importa de onde você veio. 여러분들이 브라질 사람입니다. Você é homem brasileiro. 여러분들이 사랑하고 주지 않으면 누가 주겠어요? Se você não ama o Brasil, quem é que vai dar e amar esse Brasil? 모슬렘이 주겠어요? Você acha que os muçulmanos? 힌두들이 주겠어요? Os hinduístas? 그 다음에 불교인들이 주겠습니까? Os budistas? 그 사람들은 소유권이 없습니다. Eles não têm posse. 하나님의 자녀들이 아닙니다. Eles não são filhos de Deus. 왕권이 없습니다. Eles não possuem o sacerdócio 하나님의 real. 자녀들이 아닙니다. Eles não são filhos de Deus. 권세가 없습니다. Eles não têm essa autoridade. 여러분들은 그 권세를 가지고 있지 Mas 않습니까? vocês têm essa autoridade. 여러분들이 베스트를 이 나라에 주지 않으면 누가 Se 주겠습니까? você não entregar o melhor pelo Brasil, quem é que vai entregar então? If you do not love Brazil and actually give them of your best, Então, se 누가 você 주겠어요? realmente ama o Brasil, você tem que entregar o melhor. Quem é que vai poder dar isso? 세 번째로 Em terceiro lugar, 사랑하면 줄 뿐만 아니라 quando ama apenas você não apenas dá, 사랑하면 mas quando ama, 서브를 합니다. Yes, praying. I was going to different one, but praying. 기도합니다. você também ora quando você ama. 여러분들 정말로 브라질을 위해서 기도하십니까? Vocês realmente oram pelo Brasil? 여러분들이 상파울을 위해서 기도하십니까? Vocês realmente oram pelo São Paulo? 여러분들 상파울의 시장을 위해서 Vocês 기도하십니까? oram pelo prefeito de São 이 Paulo? 나라 대통령을 위해서 Vocês 기도하십니까? oram pelo presidente do Brasil? 리더들을 위해서 Você 기도하십니까? ora pelos líderes desse 우리 país? 목사님들을 위해서 기도하십니까? Você ora pelos pastores dessa 우리 nação? 교회의 부흥을 위해서 기도하십니까? Vocês oram pelo avivamento dessa igreja? 부모님들을 위해서 매일 기도하십니까? Você ora pelos seus pais todos os dias? 형제들을 위해서 매일 Você ora 기도하십니까? todos os dias pelos irmãos? 여러분들의 회사를 위해서 Você 기도하십니까? ora pela tua empresa?
그러지 않다면 우리 회개합니다. Se você não está fazendo isso, você tem que se 왜냐하면 arrepender. 기도는 굉장히 파워풀하기. Porque a oração possui um poder. Prayer is very powerful. A oração é muito poderosa. 이건 하나님과 교통하는 겁니다. Isso é uma comunicação com o Senhor Deus. 하나님 마음에 합당한 기도를 하면은 E fazendo aquilo que Deus anseia por nós, 하나님이 이루어 주십니다. Deus fará com que aquilo se realize. 예, 그러므로 우리가 기도를 하지 않으면 어떻게 하겠어요? E assim, então, como devemos orar? 예수 그리스도는 우리의 기도를 배워 주셨습니다. Jesus Cristo nos ensinou essa 하지만 oração. 마지막 겟세마네 동산에서 이제는 잔을 마셔야 할 입장에 있습니다. E assim, no momento em que ele seria crucificado, antes da crucificação em Getsemane, 그 잔은 무슨 잔입니까? qual era a taça na qual ele estava falando? 인류의 모든 악한 죄가 담겨 있는 바로 그 É 잔입니다. a taça que levaria todo o pecado da humanidade. 죄 없으신 하나님의 아들이 그 잔을 마시면 죄인이 됩니다. E assim, filho de Deus que não possui o pecado, ao beber dessa taça, ele seria pecador. 하나님께서는 죄를 절대로 허락할 수 없기 때문에 E assim, por Deus odiar esse pecado, 아들을 십자가에 죽여만 했습니다. fez com que seu filho morresse na cruz. 왜냐하면 하나님은 정말로 죄를 절대로 허락할 수 없기 때문에 죄를 엄청나게 징계를 하십니다. Porque Deus não aceitava o pecado e penalizou grandiosamente sobre esse pecado. 우리의 모든 죄를 담은 그 잔을 그는 마시기로 결심해서 십자가에 죽었습니다. E assim Jesus Cristo decidiu beber dessa taça e foi crucificado na cruz. 그때 겟세마네 동산에서 예수님이 어떻게 기도했습니까? E qual foi a oração em Getsemane que Jesus fez? 아버지여 가능하시면 이 잔을 나에게서 피하게 하옵소서. Deus, se possível, tira essa taça de If mim. it's all possible, take this cup away from me. Se for possível, tira essa taça do meu caminho. 세 번 무릎을 꿇고 얼굴을 땅에 대고 기도했습니다. Ele se ajoelhou por 3 vezes seguidas com a sua cabeça curvada sobre 땀이 o chão. 피가 됐습니다. 땀이 피가 되었습니다. E o seu suor se tornou sangue. 견딜 수가 Ele não 없었습니다. poderia suportar. 그 잔을 마셔야 합니다. E assim ele teria que beber dessa 그 taça. 잔을 마시면 그는 십자가에서 하나님의 엄청난 진료를 받아야 하기 E ao 때문에 beber dessa taça, 너무나도 힘들어서 아버지여 가능하시면 이 잔을 나에게서 피하게 하옵소서. pelo sofrimento que ele poderia passar, por toda aquela dificuldade que ele poderia passar naquela cruz. Por isso ele diz: Senhor, se possível, desvia essa taça do meu caminho. 그러므로 그는 그 잔을 마시고 그 잔은 인류의 죄를 담은 그 잔을 마시고 십자가에서 하나님의 진로를 받으며 우리를 위해서 죽으셨습니다. E assim ele bebeu dessa taça e sendo crucificado, pegou todo o pecado, carregou todo o pecado deste mundo, da humanidade consigo. 죄의 값은 사망입니다. O salário do pecado é a morte. 우리는 다 죄를 졌기 때문에 Todos nós pecamos 사망 선고를 받았습니다. e nós fomos condenados à morte. 이제는 우리가 완전히 처형되기를 기다려서 E assim nós estávamos esperando a nossa condenação. 목과 팔목에 쇠사슬을 채우고 지금 처형되기를 기다리는 우리였습니다. Em nossas pernas, nossos corpos estávamos acorrentados e esperando que a morte chegasse a nós. 그러나 예수님께서 우리의 죄인 그 잔을 마심으로 우리를 대신 죽으심으로 Através de Jesus que bebeu dessa taça e ele morrendo por nós 우리를 완전히 이 쇠사슬에서 해방시켜 주셨습니다. e nos colocou liberdade sobre essa corrente na He set nos free prendia. from the bondage of sins that has captured my and your entire life. 우리를 쇠사슬에 묶던 우리를 완전히 예수님이 풀어주셨습니다. Ele nos libertou por completo deste mundo que nos prendia. 세상에 있는 독수리가 E assim uma águia deste mundo. 그걸 풀어놨습니다. E ele foi solto agora. 독수리가 창공을 날릅니다. E assim o pássaro agora está a voar pelos ares. E shua. That's what free. Isso significa liberdade. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Conhecereis a verdade vos libertará. 우리를 완전히 풀어놨습니다. E ele nos colocou liberdade completa. 엄청나게 하늘을 마음껏 창공을 나를 수가 있습니다. E fez com que nós pudéssemos voar grandiosamente pelos ares. 창공을 나는 독수리들로 E 만들어놨습니다. assim nos fez com que tornássemos como águias. 그게 우리가 하나님의 자녀들입니다. E agora nós somos filhos de Deus. Why? Por quê? Prayer. Porque nós oramos. 기도 때문에. Por que nós oramos? 예수님의 기도 때문에. Por causa da oração de Jesus Cristo. 모세 이스라엘 백성들이 정말 금송아지를 만들어 놓고 절을 하며 죄를 지었을 때 E assim o povo de Israel, na época de Moisés, eles haviam pecado, criando ídolos para si. 모세가 그들의 죄를 그냥 기도하기 위해서 산에 올라갔습니다. E assim Moisés sobe para o monte para orar pelo seu povo. 하나님께 기도합니다. Ele ora a Deus. 내 백성이 엄청난 죄를 졌습니다. O meu povo pecou contra ti, Senhor. 그들의 죄를 용서하옵소서. Perdoa o pecado desse povo. 그렇지 않는다면 하나님의 생명책에서 내 이름을 지운다 할지라도 하나님 그렇게 할 수는 없습니다. Não pode tirar até o meu nome da lista dessa salvação, que o Senhor não faça o mal contra eles.
생명을 내놓고 기도했어요. Ele colocou a sua vida para isso. 하나님이 이스라엘 백성을 살려주셨어요. E assim Deus deu mais uma vida para o 미국은 povo de 지금 Israel. 죄가 엄청나게 죄를 짓고 있습니다. E assim Estados Unidos está em grande pecado. 미국은 영적으로 도덕적으로 엄청나게 지금 타락하고 있습니다. Eticamente, moralmente estão em declínio total. 모슬렘 국가의 대학과 북한의 대학을 빼놓고는 세계 모든 나라의 대학 중에서 가장 많이 기독교인이 핍박을 맞는 대학이 미국의 대학들입니다. Tirando as faculdades de muçulmanos e de budistas, essas faculdades americanas são as faculdades que têm maior repreensão em relação a cristãos. 공립학교에서는 절대로 기도를 할 수가 없습니다. Em faculdades públicas você não pode fazer orações. 공립학교에서 성경이 없어 버렸습니다. Você não pode ter estudos bíblicos e nem missões. 지금 미국은 가장 위기에 있습니다. Estados Unidos era um país, o maior país. 이스라엘의 마지막과 비슷합니다. Tinha 마지막 때와 비슷해. É como o fim dos tempos na qual passou o povo de Israel. 하나님이 제 심장에 기도의 마음을 주셨습니다. E em meu coração Deus tocou. 그리고 제 아내와 제 아들에게 부탁했습니다. E assim eu pedi para minha esposa e para meus filhos. 이제는 자동차를 운전해서 미국을 한 바퀴 돌자. Vamos voltar uma volta por todos os Estados Unidos. 곳곳마다 가면서 이 나라의 죄를 회개하며 우리의 죄를 회개하며 이 땅에 다시 한번 부흥을 달라고 기도하자. E assim vamos orar para que realmente Deus esteja dando um novo avivamento nessa nação e orando e passando por todos os lugares por eles. 하나님이 브라질뿐만 아니라 미국도 사랑합니다. Não somente Deus ama o Brasil, mas assim também ama os Estados Unidos. 사랑하는 미국을 위해서 내가 기도로 헌신하기로 했습니다. E assim eu decidi me entregar em oração por Estados Unidos. 제 아내와 함께 19,000km를 운전했습니다. E assim com a minha esposa eu dirigi 19.000 quilômetros. 제 2차를 돌았습니다. Eu dei 2 voltas. 제 아내와 제 어시스턴트와 함께 돌았습니다. Eu e minha esposa e um assistente meu. 36,000km를 80일 동안 돌았습니다. E assim andei por 36.000 quilômetros em 30 dias. 120개 도시에서 Em 120 cidades. 우리의 죄를 회개하며 미국의 죄를 회개하는 정말 놀라운 기도의 역사가 일어났습니다. Teve um grande movimento de oração na qual arrependíamos do nosso pecado e do pecado de toda a nação. 최근에는 2세의 리더들과 함께 E assim, atualmente com os líderes da segunda geração. 미국을 6개월 반 돌았습니다. E assim rodamos por Estados Unidos por 6 meses e meio. 무려 57,000km를 돌았습니다. Rodamos por 57.000 quilômetros. 그러면서 미국을 위해서 기도했습니다. E assim oramos pelos Estados Unidos. 200개 도시에서 기도꾼들을 세웠습니다. E assim levantamos homens de oração em We 200 raised up cidades. prayer warriors for America's revival. Levantamos 20 guerreiros em 20. 그다음에 미국의 유명한 대학을 다 갔습니다. E assim fomos para várias faculdades 모든 famosas. 인종의 대학생들을 세웠습니다. E assim levantamos homens nessas This is the faculdades. time to pray for America. E dissemos, é o momento de orarmos pelos Estados Unidos. 엄청난 역사가 일어났습니다. E houve assim um grande movimento, uma grande obra. 사랑하는 성도 여러분, E assim, amados irmãos, if you love Brazil, se você ama o Brasil, it's a time to pray. é o momento para orar. 기도를 하지 않는다면 누가 Se 하겠습니까? você não orar, quem irá 하나님의 orar? 아들 딸들이 기도하지 않으면 누가 하겠습니까? Se os filhos e filhas de Deus não oram, quem poderá 그리스도의 orar? 심장으로, Com o coração de Cristo. 하나님의 정말 모세의 심장으로 E assim, com o coração de Moisés. 우리가 이 나라를 위해서 기도하지 않는다면 Se nós não orarmos por essa nação, 사탄이 엄청나게 역사할 겁니다. o Satanás estará realizando suas obras 그러면 aqui. 여러분들은 기도의 힘을 일어날 때가 E 됐습니다. assim é o momento de nós utilizarmos o poder da oração. Rise up to this occasion. E assim levantando em todos os lugares. Pray for Brazil. E orando pelo Brasil. 여러분들 중에 과연 몇 명이 나는 브라질을 전국을 다 돌면서 기도하겠다는 분이 얼마나 됩니까? Quantos de vocês diriam que orarei pelo Brasil rodando por todo o país? 기도하지 않는다면은 Se você não ora, 하나님의 역사가 이루어질 수가 없습니다. você não poderá ver a obra de Deus. Prayer is powerful. A oração é poderosa. 여러분 브라질 사랑하십니까? Vocês amam o Brasil? 하나님 사랑하십니까? Vocês amam a Deus? 하나님 만든 이 땅을 위해서 기도하시기 바랍니다. Então orem por esse país que foi criado por Deus. 아멘. Amém? 정말 그리고 이제 오너십은 뭐냐? Então o que é ser proprietário? 섬기는 일입니다. É servir. Serving, É servir. helping이 아닙니다. Não é ajudar. Serving. É servir. 도우면은요, 돕는 사람과 도움을 받는 사람 사이에 계급이 있습니다. Quando há uma ajuda, há uma diferença entre aquele que ajuda e aquele que recebe ajuda. Há uma distância. 이번 예수님께서 말씀하시기를 E por isso Jesus Cristo diz: Even the Son of Man didn't come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. 내가 인자가 있다고 무슨 섬김을 받으려 하냐고 섬기냐고 이런 대성물을 중요한. Eu vim para servir e não para ser servido a esse lugar.
인자가 이 땅에 온 것은 섬기를 받으려 하고 오히려 섬기를 하고 맞습니다. Eu não vim à Terra para servir, I'm para ser sorry. servido, mas sim para servir. I'm always speaking young people in English, so forgive me. Eu fico toda hora falando em inglês com os jovens e me You are so desculpem. young here. São tão jovens aqui as pessoas. Hey, I'm 73 years old, young man. Eu tenho 73 anos e sou jovem. You know, serving. Servir. Whenever I go to church, I'm sorry. 제가 교회를 갈 때마다 화장실에 갑니다. Toda vez que eu vou às igrejas, eu visito o banheiro. 물론 밤에 제니터가 청소를 하겠죠. E assim, acredito que alguém limpe o banheiro à noite, né, o 나는 처음에 funcionário. 오늘도 가봤습니다. E hoje também fui ao banheiro da igreja. 변소가 깨끗해요. O banheiro estava limpinho. 여러분들 잘 섬기십니다. É sinal que vocês estão servindo bem. You know, 변소에 가면은요, Quando a gente vai ao banheiro, 이게 누구 교회입니까? a gente vê de que é essa igreja? 예수 그리스도의 피로 세우신 교회입니다. Não foi a igreja que Jesus Cristo ergueu sobre o seu sangue, através do seu 하나님이 sangue? 엄청나게 사랑하십니다. É um lugar que Deus ama muito. 그럼 변소를 섬기는 그런 마음이 없으면 어떻게 하나님을 섬긴다 하겠어요? Como é que serviríamos ao Senhor Jesus Cristo se nós não queremos nem servir para a limpeza do banheiro? 우리 대학에 교실이 있는 우리 대학 경영대학 주위에는 변소가 많습니다. E assim, na faculdade que eu me encontro, há muitos banheiros, né, na parte do curso de administração de empresas. 제가 변소에 들어갈 때마다 Toda vez que eu entro ao banheiro, 페이퍼 타월이 땅에 깔려 있습니다. tem toalhas no chão. 학생들이 그렇게 해요. E assim, são alunos que jogam papel higiênico. 오줌을 넣고도 아주 플러시아웃 안 했어요. E assim, mesmo tendo feito suas necessidades, eles não deram a descarga. 똥을 넣고도 플러시하는 때가 있어요. Aí fizeram o número 2 e também não deram descarga. 근데 제가 들어갈 때마다 E toda vez que eu entro, 제가 다 플러시아웃 해요. eu dou as descargas em todos os 그다음에 lugares. 땅에 있는 모든 페이퍼 타월을 다 주워요. E pego todos os papéis higiênicos que estão no 완전히 chão 바닥을 깨끗하게 해요. e deixo aquele chão limpinho. 그다음에 그 카운터에 물을 많이 손을 쉴 때 다 물이 있잖아요. E a gente vê, muitas pessoas lavam as suas mãos e fica toda a água acumulada no lavabo. 제가 이렇게 하고 뭐 손을 씻으면 내 넥타이가 젖어요. E assim, quando me agacho para lavar minha mão, minha gravata fica molhada. 그래서 카운터를 제가 깨끗하게 E 닦아요. assim, também, por isso, eu limpo toda a parte do lavabo. 그다음에 제가 손을 비누로 씻어요. E também depois lavo minha mão com o sabonete. 타올로 페이퍼 타올로 다시 닦아요. E assim, novamente, com papel, né, eu limpo minhas mãos. 제가 나올 때는 깨끗해요. E quando eu saio de lá, aquilo está limpinho. 근데 갈 때마다 꼭 그렇게 돼 있어요. Mas toda vez que eu vou, sempre se encontra daquele jeito que eu 제가 falei anteriormente. 6개월을 변소를 학교 대학의 변소를 청소했어요. E por 6 meses seguidos, eu fiquei limpando o banheiro da faculdade. 근데 하나도 변함이 없어. E nunca houve mudança. 들어갈 때마다 더러워. Toda vez que eu entrava, continuava sujo. 제가 교수에 발표를 했습니다. E assim falei com os professores. 교수들에게 물어봤습니다. Perguntei para os 이게 professores: 누구 대학이냐? e de quem é essa faculdade? 이건 주립대학이다. Isso é a faculdade do Senhor? 이거 누구 대학이냐 또 한 번 De quem é 물어봤어요. essa faculdade? Perguntei mais uma 저한테 vez. 지금 교수 들면은 John, what are you talking about? 너 무슨 얘기 하는 거냐? E assim diziam os professores para mim: "Ô, John, o que você está falando? O que você quer dizer?" 제가 이렇게 얘기했어요. 이것은 my university, your university, and our university. Aí eu disse o seguinte: essa é minha faculdade, é sua faculdade, é nossa faculdade. 나는 그동안에 변소를 6개월간 청소했다. Eu fiquei por 6 meses limpando o banheiro. 교수들이 놀랐어요. E os professores ficaram assustados. 밤에 제니트들에서 청소하는데 네가 왜 청소를 하냐? Por que você limpou? Tem funcionários que vinham à noite para fazer a limpeza. 그러면 우리가 아주 유명한 강사를 초청했다고 하자. Imagine então que nós convidamos um preletor muito importante. 낮에 그 강사가 변소에 그 더러운 변소에 들어갔다고 하자. Imagine que esse preletor foi ao banheiro e viu aquele banheiro todo sujo. 우리를 어떻게 보겠냐? Como é que ele vai nos enxergar então? Take ownership of this university 제가 챌린지했어요. Tenha então a questão da propriedade sobre essa faculdade, universidade. 그러니까 제가 했기 때문에 Porque eu 하자고 하는 fiz. 것이 아니라 하고 나서 얘기하는 것이 대단히 중요합니다. E assim eu fiz, né? E por isso depois falei a eles que façam o mesmo. 행동으로 옮기지 않고 하자 하면 안 돼요. Não é dizer você antes de fazer 하고 나서 pedir para as 얘기해야지. pessoas sair. Você tem que fazer antes, depois pedir para o povo fazer. And I spoke to all the students. E assim para todos os estudantes. They were shocked. 아주 놀랐어요. Eles ficaram todos chocados com aquelas palavras. 그 뒤로는 E após esse fato, 그 대학의 변소 컬처를 완전히 바꿨어요. a cultura do banheiro naquela universidade mudou. You don't need the janitors. E assim não precisavam de limpadores. 제니터가 물론 밤에 청소하지만 E, tinham funcionários que limpavam à noite ainda. that's ownership. Isso é ser proprietário. Do you clean this church? E assim vocês limpam essa igreja? Do you really 여러분들의 그 직장을 여러분들이 서브합니까? Você realmente serve a empresa? Você serve a empresa na qual você trabalha?
제가 힌두 사람인데 인도에서 가르쳤던 인도에서 미국에 와서 공부를 한 교수가 됐어요. Era um professor que veio da Índia, ele era hinduísta e se tornou professor nos Estados Unidos. 제가 그 경영대학을 책임맡고 있었기 때문에 Eu era responsável da administração de empresas do 제가 curso. 인도에서 와가지고 이제 조지아 대학교를 졸업한 박사학위를 받은 그 교수를 어떻게 가르치는가 클래스룸에 가봤어요. E assim eu fui com esse professor, eu fui verificar como esse professor hindu, né, que havia recebido PhD em Geórgia, né, que estava ensinando em suas aulas. 저는 교수를 잘한다고 페퍼다인 대학과 알래스카 대학교에서 최우수 교수상을 받았었어요. Eu fui eleito o melhor professor, né, da Universidade de Pepperdine e em Alaska também. One out of 500 professors. 그 다음에는 500명 중에 하나, 그 다음에 1000명 중에 하나 내년부에 E 뽑아요. assim, todo ano se escolhe tinham 400 professores, eu fui escolhido o melhor. De 1000 professores e de 500 professores, eu fui escolhido o melhor 이건 professor. 전적으로 하나님의 은혜입니다. Isso é totalmente pela graça de Deus que foi I possível. cannot do that. Eu não posso fazer isso. It's by the grace of God. Isso é pela graça de Deus. 그렇기 때문에 나는 새 교수를 채용을 하면 반드시 그 교수가 어떻게 잘하는가 클래스룸에 가가지고 딱 앉아 있습니다. E assim, quando eu admito um professor, e por isso eu sempre vou às suas aulas, quando ele está lecionando, para ver como está lecionando. 가르치는 거 보니까 도저히 승진도 안 되겠고 평생 종신 교수가 안 되겠더라고요. Eu percebi ao olhar aquele professor dando aula que ele não teria superação em nada e continuaria sendo aquela pessoa sempre. 그래서 제가 클래스가 끝난 다음에 그 교수실에 들어갔어요. E assim, ao terminar a aula, eu fui para a sala desse professor. 이름이 바비타입니다. Ele se chama Babita. 바비타, Eu falei, Babita, 내가 너를 좀 섬기고 싶다. 그랬어요. eu quero servir você. I didn't say I want to help you. Eu quero, não falei que eu quero ajudar. I told her 여잔데요. Era mulher, né? I told her I want to serve you. Eu quero servir você. Dr. Kim, Ele disse, Dr. Kim, you are the chair of this school. você é o chefe desse curso de administração de empresas? How can you serve me? Como é que você vai me servir? 한국말 어떻게 섬기기를 그래서 내가 당신을 섬기고 싶다. Eu disse, eu quero servir você. 예수님이 섬겼는데 Jesus Cristo me 예수님을 serviu. 따라가는 제자가 Eu como 섬기지 discípulo de 않으면 Jesus 누가 Cristo, 섬기겠냔 se 말이야. eu não servir, quem é que vai servir? 그 섬김을 보여주고 싶었어요. Eu queria mostrar esse servir a Ele. 그러므로 내 클래스에 한 주에 2시간씩만 내 클래스룸에 앉아서 한 학기 동안 내가 어떻게 가르치는가를 좀 배워라. E assim eu disse a ela para que ela entrasse na minha sala de aula 2 vezes por semana, por um semestre, para que ela pudesse ver como estava lecionando as lições. 그래서 제가 가르치는 것을 보았어요. E assim ela observou como estava ensinando. 그 다음에 보니까 정말 준비를 잘해서 잘 가르쳐요. E depois ela se preparou bem e começou a ensinar melhor, 그 다음에 lecionar 이제 melhor. 연구를 해야 하잖아요. E assim disse ela, agora tem que pesquisar. 연구를 하려면 돈을 들여야 하잖아요. Para pesquisar é necessário dinheiro, não é verdade? 저는 알래스카 대학에 있을 때 4,800만 달러의 돈을 들여왔어요. E assim, quando eu estava morando em Alasca, eu consegui trazer em verbas 48 milhões de dólares. Think about $48 million I Você- brought to the university. E você imagina, você trazer 48 milhões como donativos a uma universidade. 대학에 돈을 들여오는 것을 배워줬어요. E assim, ensina ela como é que 나하고 se traz. 같이 연구하자. Vamos pesquisar juntos, eu disse a 그리고 ela. 다 자기 i름으로 냈어요. E ela colocou toda essa verba com seu nome. 저는 이름이 필요 없어요. Eu não preciso de nome. 그 사람이 중요해요. É ela que é importante para mim. 왜냐하면 조교수에서 이제 부교수로 올라와야 하고 Porque ela era professora auxiliar, agora 그다음에- tinha que ser professor titular. 테뉴어 평생 교수가 되는 것을 심사해야 하기 때문에 Porque haveria o teste na qual ela poderia se tornar professor vitalício ou não. 제가 연구비를 주면서 다 했어요. E assim eu dei todas as ferramentas para que ela pudesse realizar isso. 제가 5년을 섬겼어요. E assim servia ela por 5 anos. 그 다음에 승진이 됐어요. E ela conseguiu passar. 그 다음에 이제 연구도 굉장히 많이 발표했어요. E assim ela divulgou muitos estudos e pesquisas que ela havia 그 feito. 다음에 종신 교수직을 받았어요. E ela conseguiu se tornar professor titular e vitalício. 나중에는 디파트먼트 체어맨이 됐어요. E assim se 체어퍼슨. tornou chefe de departamento de cursos. 우리 집에 오면요, Ela quando vem na minha casa, 힌두 사람이기 때문에 ela é hinduísta. 고기를 못 먹잖아요. Ela não come carne. I don't know how they live in Brazil. 브라질은 churrascaria. Não sei como podem viver no Brasil, né? Aqui no Brasil tem churrascaria. beef beef. É bife. I love it. My wife loves it. Eu amo muito, a minha esposa me ama muito. I'm a fish killer. She's a 소고기 killer. Eu sou
matador de peixe, ela é matador de boi, de carne. 근데 우리 집에 초청을 하면요, Então, quando eu convido ela para vir para minha casa, 우리 아내가 하는 갈비를 그렇게 좋아해요. ela gosta de comer a molho de costela ao molho que a minha esposa faz. 그래서 다른 사람에게 말하지 말래요. E ela dizia, não fala isso para ninguém. 근데 저더러 꼭 기도를 하라고 해요. Mas ela sempre pede a nossa oração. 당신의 기도가 나에게는 멜로디를 들린대. Porque a tua oração é como uma melodia ao meu ouvido. 언젠가는 그 사람이 예수님을 믿을 겁니다. E um dia acredito eu que ela passará a crer em Jesus Cristo. 나중에는 이제는 뭐 아주 정교수로 그 사람이 굉장히 지금 난립니다. E agora, atualmente, ela está assim, num sucesso tremendo. 제가 그런 크레딧을 받을 수 있는 자격이 아닌데 Eu não estou numa posição na qual eu devo receber os créditos por ela. 그 사람이 저에게 모든 크레딧을 줍니다. Mas ela me dá sempre todos os créditos pelo que ela é. 당신이 아니었으면 내가 어디 여기까지 왔겠어요? Se não fosse você, como eu poderia estar aqui agora? 제가 도와준 게 아닙니다. Eu não ajudei ela, 저는 서브했습니다. apenas servi. 사랑하는 성도 여러분, Amados irmãos, 여러분들이 서브를 하지 않으면 se você não servir, 사람들이 하나님을 모릅니다. as pessoas não conhecerão a Deus. 서브하지 않으면 예수님을 모릅니다. Se você não servir, não poderão conhecer a Jesus. 예수님이 인자가 이 땅에 온 것은 섬김을 받으려 하고 오히려 섬기려 한다고 E 그랬어요. assim diz, o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas sim para servir. If we are the disciples of Jesus Christ, we must know how to serve others. Se nós realmente queremos ser discípulos de Jesus Cristo, nós devemos servir a todos. 그러므로 사람들이 예수님을 우리를 통해서 알게 되잖아요. E assim, através de nós, as pessoas poderão conhecer quem é Jesus Cristo. 여러분들의 직장과 여러분들의 사업들을 위해서, 여러분들의 도시를 위해서, 이 나라를 위해서 여러분들이 정말 사랑하고 정말로 주고 가장 좋은 것을 주고 그들을 서브하고 그들을 위해서 기도한다면 놀라운 역사가 일어날 것입니다. Se você se entregar por essa nação, orar por essa nação, entregar tudo que você tem de melhor para todas as pessoas que estão à sua volta, eles poderão conhecer a Jesus Cristo. 이제 빨리 가겠습니다. 끝나겠습니다. 다섯 번째로는요. E agora, em quinto lugar, vamos terminar. 책임을 지는 겁니다. Você tem que ser responsável. 책임은 대단히 중요합니다. A responsabilidade é muito importante. 뭐가 잘못될 때 다 손가락질합니다. Quando algo dá errado, indicam para o responsável. 정당들이 서로 싸울 때 이 정당, 저 정당, 대통령, 국회 다 서로 손가락질합니다. E quando os responsáveis se unem, e cada um aponta para si os responsáveis, seja presidente, seja senadores, e a responsabilidade passa de um para o outro. 아마 브라질도 그럴 거예요. Acredito que também no Brasil seja da mesma forma. 대통령을 좋아하지 않는 사람, 좋아하는 사람도 많겠지만 좋아하지 않는 사람 많을 거예요. E há pessoas que gostam do presidente e há pessoas também que não gostam do presidente. 좀 어려운 일이 있으면 다 손가락질합니다. E quando surge um problema, começam a xingar essas pessoas. Because of you, because of you, because of you, because of you 그럴 거예요. Por causa de você, por causa de você, por causa de você, por causa de você. 그러나 책임지는 지도자는 다릅니다. Mas o líder responsável, ele é 그걸 정말 diferente. 책임집니다. Ele realmente se responsabiliza. 제가 아까 그걸 보여주려고 했는데 잠깐 어떻게 안 보여준 것 같은데 저는 미국의 예수 대각성 운동을 하나님이 시작하라고 하셨어요. E assim, Jesus Cristo colocou em meu coração para que eu pudesse começar um movimento de avivamento dos Estados Unidos. 한국인을 위하는 것이 아니에요. Não é pela Coreia que estou fazendo. This is for America. Somente para os Estados Unidos que eu fiz. Jesus Awakening Movement for America. É um movimento de avivamento para a América. 하나님이 20년 전에 제 심장에 그걸 Há 주셨어요. 20 anos atrás, Deus colocou isso em meu coração. 우리가 회개하고 Para que nós pudéssemos nos arrepender. 우리가 하나님의 영광과 하나님의 거룩함에 우리 자신들을 돌아보면서 E assim, observando sobre a sua glória, sobre a sua imagem, o nosso ser. 우리 죄를 각성하고 회개함으로 E assim, colocando o nosso pecado e nos arrependendo. 미국에 다시 한번 제4차 대부흥이 올 수 있도록 Para que 기도하는 놀라운 역사를 시작했습니다. para que um novo movimento de avivamento, o quarto movimento possa se reiniciar novamente. 지금 현재 미국 전체 사회에 E atualmente em toda a sociedade americana, 여기에 생명을 걸고 há muitas pessoas que estão colocando suas vidas, 운동을 일으키는 이 운동은 que estão realizando esse movimento. 지금부터 대단한 역사를 일으키고 있습니다. E assim está realmente acontecendo obras através dessas pessoas. 그런데 대회를 열었습니다. E assim abrimos esse movimento. 이 세대에게 전부 다 맡겼습니다. E nós entregamos para essa geração, 근데 빚을 많이 졌습니다. mas ficaram muito endividados. 35만 달러의 빚을 졌습니다. Ficaram com 3,5 milhões de dólares 원래 우리가 endividados. 10,000명을 예산을 했었는데 Não, 350 mil dólares endividados. Nós 8,000명이 왔습니다. estávamos esperando, 8,000명. 10,000명을 왔는데 nós queríamos 10,000. 10 mil pessoas. 2,000명이 작게 왔습니다.
E assim vieram menos 2.000 pessoas. 이 사람들이 돈을 낭비한 게 아닙니다. Não foi desperdício de dinheiro por 예산을 eles. 10,000명으로 예산을 다 썼습니다. Nós havíamos gastado a verba para 10.000, vieram apenas 8.000. 온 숫자는 8,000명밖에 안 됐습니다. As pessoas que vieram eram apenas 8.000. 그래서 빚을 졌습니다. E é por isso que ficamos endividados. 누구 책임입니까? É de quem é a responsabilidade então? 저 같으면 이 녀석 왜 그렇게 빚을 졌어? 그렇게 이 세대에게 욕을 할 수 있을 E 것입니다. assim, se fosse eu, talvez poderia dizer: por que você fez tanta dívida? Por que você fez tudo isso? 그는 제가 대표입니다. Mas eu sou representante. I'm responsible. Eu sou responsável. 그 사람들이 책임 아니죠. 제 책임이죠. Não foi responsabilidade deles, mas foi minha. 그래서 제가 오케이, don't worry. E eu, 걱정하지 마. por isso eu falei: oh, tá bom, não se preocupem. 자기가 책임을 지고 사임을 해버렸어요. E assim, essa pessoa que foi responsável, ela se responsabilizou e pediu demissão. 끝까지 그 빚을 갚을 수 있도록 노력하고 나서 사임을 하든가 해야지. 빚을 지니까 자기도 사임을 하겠대. E assim, por essa dívida, aquele irmão que era talvez responsável, ele pediu demissão. Ao invés de tentar resolver aquele problema, ele falou: vou embora. 그것이 책임지는 일입니까? De quem é a responsabilidade então? 제가 그냥 집에 돌아와가지고 Aí voltando para casa, 막 울었어요. eu comecei a chorar. 35만 달러를 어떻게 합니까? Como é que eu vou resolver esses 나는 350 교수인데 mil 돈이 dólares? 나는 교수인데 돈이 없는데 어떻게 합니까? Eu sou professor e eu não tenho dinheiro. 근데 제 아내는 동부에 딸 집에 가 있었어요. E assim, minha esposa estava na costa leste, na casa da minha filha. 돈은 아내가 다 취급합니다. O dinheiro é administrado pela minha esposa. 교수가 돈이 있으면 얼마나 있겠어요? Quando você acha que o professor vai ter de dinheiro no bolso? anyhow, she's in control. É ela que controla todo o dinheiro. 그래서 제가 기도했어요. 아내가 돌아오면은 나한테 4만 불, 내가 4만 불 달라고 이야기할 텐데 10의 1조는 제가 내야 할 게 아니었어요. E assim fiquei orando. Para que quando ela voltasse da minha filha, fiquei orando para que ela me desse. Vou ter que pedir para ela 40 mil dólares. Né? 제가 저녁을 잘 대접했습니다. Aí eu preparei um lindo jantar. She was happy. E ela ficou feliz. 여보 나 4만 불 줘. Eu disse a ela: me dá 40 mil dólares. 뭐 하려고요? 아, 여보 내가 대표인데 빚을 갚으려면은 10의 1조는 해야 하잖아. 35만 달러에. Eu sou responsável, né? Então eu tenho que pagar pelo menos uma 10ª parte daquilo que é a nossa dívida. Então me dá 40 mil dólares. 오케이. 언제 필요해요? Ela dizia: ok, quando é que você vai precisar disso? 일주일 후에 주세요. Aí eu disse: me dê depois de uma semana. She went to bank. E assim ela foi ao banco. We put our house E assim colocou for loan. para vender a casa. So I got $40,000. E assim recebi os 40 mil dólares. And I called my daughter. E assim liguei in para the minha East filha. Coast. Sharon, 만 불 주라. Eu falei para minha filha: me dá 10 mil dólares. For what? Para quê? 나 빚 갚아야 한다. Porque tem que pagar uma dívida. 오케이. Ela disse: ok. 내 남편하고 상의해서 보내드릴게요. Vou conversar com meu marido e te envio o 그래서 dinheiro. 혼자 보내는 게 아니라 나 남편하고 상의한다는 게 너무 좋잖아요. E eu fiquei feliz porque ela falou que ia conversar com seu marido. Isso é bom, né? She sent $10,000. E assim ela me mandou 10 mil 내 dólares. 아들이 변호사로 이제 시작했는데 E assim meu filho começou a trabalhar com advogado. 연방 정부 변호사는 돈을 그전같이 많이 벌질 않잖아요. O advogado federal nos Estados Unidos não ganha tanto dinheiro como antes ganhava. But he's great. Ele é grandioso. Paul, I need 3천 불. Ele dizia: eu só tenho 3 mil dólares, meu So filho. I got 53,000, 5만 3천 불이 됐어요. E assim eu consegui juntar 53 mil dólares. 그 얘기를 들은 내 스태프들이 E assim os staffs que estavam comigo, que ouviram essa história, 한 달 월급을 하나도 안 받겠대요. todos disseram: não vamos receber o salário desse mês. 거기다 다 돈을 부었어요. Vamos colocar o dinheiro para pagar essa dívida. 그리고 이사회를 했어요. E assim fizemos a reunião da comitiva. And I told them, E eu falei para eles: I'm sorry. desculpem, 나는 정말 그럴 줄 몰랐는데 여러분들 날 용서하시오. não sabia que isso ia acontecer. Realmente, me desculpem pelo fato que ocorreu. 제가 5만 3천 불. Eu tenho 53 mil 우리 dólares. 스태프들이 엄청나게 돈을 내놨어요. E assim o dinheiro que vocês também 한 colocaram. 달간 월급을 안 받은 거예요. Por um mês eles desistiram de receber o salário. 지도자가 그렇게 하니까 Se o responsável 스태프들이 또 책임을 져요. faz isso, os staffs que estavam comigo também se queriam se responsabilizar pelo ato. 이건 전적으로 내 책임이니까 날 용서하시오. E assim, 이사들에게 그랬습니다. isso era de total responsabilidade minha e me perdoem. 그리고 이사들이 Dr. Kim, that's not your responsibility. 우리 다 같이 했는데 E assim toda a comitiva dizia assim: Dr. Kim, isso não é da sua culpa não, nós todos fizemos juntos. 우리도 책임이죠. Tem responsabilidade nossa também 그래서 nisso. 그 자리에서 35만 달러가 다 됐어요. E assim, naquele lugar, naquela reunião de comitiva, eu consegui arrecadar os 350 mil That's dólares. the responsibility. Isso é de nossa responsabilidade. 지금 미국의 대통령은 링컨 대통령 이래로 E assim, após o presidente Lincoln dos Estados Unidos, 어느 대통령도 잘못한 것을
국민들에게 사과한 일이 없습니다. Em nenhum momento, nenhum presidente após o Lincoln pediu desculpas por algum erro que eles haviam cometido. 오바마, 부시, 클린턴 all the way 링컨 대통령 이래로 16대 대통령 이래로 지금까지 잘못한 것을 사과한 대통령이 없다니까요. Após Obama, Bush, Clinton, todos esses presidentes, após o 16º presidente Lincoln, nenhum pediu perdão por algum fato falho que eles haviam cometido. 그러므로 나라가 점점 도덕적으로 영적으로 어려워짐을 당하는 거 E assim 아니에요. o país começou a entrar numa decrescente espiritual e moral. 나라의 모든 책임은 누가 책임입니까? Quem é que tem que se responsabilizar pelo país? 대통령이 제일 먼저 책임을 지야지. Não o presidente que tem que se 어느 responsabilizar. 단체든지 다 단체장이 책임을 지야지 않아요. Seja qual comunidade, não é o líder que tem que se 근데 responsabilizar. 여러분들은 누굽니까? Então vocês, quem vocês são? 단체장이 문제가 아닙니다. Não é a comunidade que é o problema, 하나님의 아들 딸들입니다. mas vocês são filhos e filhas de 하나님의 Deus. 상속자들입니다. Vocês são co-herdeiros do 왕이요 Cristo. 제사장들입니다. Vocês são reis e 그리스도의 sacerdotes. 대사들입니다. Vocês são embaixadores de Cristo. 우리가 책임지지 않으면은 Se nós não nos responsabilizarmos, 누구에게서 세상 사람들이 책임감을 알겠습니까? como é que as pessoas deste mundo conhecerão as suas responsabilidades? 우리 교회는 여러분들의 책임입니다. A sua igreja, a nossa igreja está sob a sua responsabilidade. 그럼 오늘 결론이 뭐냐? E assim, como é que eu vou concluir tudo isso? 오너십은 사랑할 뿐만 아니라 Ser proprietário não é apenas amar, 오너십은 주는 겁니다. é também dar. The best. Dar o melhor. 그다음에 오너십은 기도하는 겁니다. E assim, ser proprietário é você, 오너십 기도. é orar. 오너십은 섬기는 일입니다. Ser proprietário também é servir. 오너십은 책임을 지는 일입니다. Ser proprietário também é se responsabilizar. 그러면 그 오너십을 통해서 엄청나게 멀티플라이합니다. 배가가 됩니다. E assim, com toda essa questão da propriedade, você sendo responsável por tudo isso, você poderá multiplicar. 여러분들이 이 오너십을 가지고 살면 이 나라가 엄청나게 발전할 겁니다. E se você viver com esse sentimento de proprietário, essa nação realmente irá melhorar cada dia. 그러면 이 오너십에 자기 생명까지도 내놓지 않습니까? E assim você não terá pena de colocar também a sua vida para ser proprietário. 하나님이 우리를 만드신 우리를 통해서 그 진리를 지키기 위해서는 우리가 생명까지도 내놓는 그러한 책임을 지어야죠. Como Deus colocou nós como proprietários desse mundo, nós devemos também não ter pena de colocar a nossa própria vida para isso. 이 시간에 여러분들에게 도전합니다. Eu quero desafiar os irmãos. 여러분들의 삶은 지금까지 어떻습니까? Como é que tem sido a tua vida até hoje? 브라질에 와서 그냥 사는 겁니까? Você está apenas vivendo porque está no Brasil? 브라질 사람으로 그냥 사는 겁니까? Você apenas vive como um brasileiro 아닙니다. qualquer? Não. 아들을 죽이면서까지 브라질을 정말 완전히 복음하기를 원하시는 하나님이십니다. Deus é o Deus que, a ponto de entregar seu próprio filho, amou essa nação. 나는 아구아 비바를 통해서 E que através também da igreja Água Viva, 여러분들의 공동체를 통해서 através dessa comunidade, 놀라운 하나님의 역사가 일어날 줄 a 믿습니다. grandiosa obra de Deus esteja acontecendo nesse 그러나 país. 여기에는 오너십이 E 필요합니다. para isso nós temos que ter esse 우리는 sentimento de 절대로 proprietário. 마이너리티가 아닙니다. 마이너리티가 아닙니다. Nós não somos 소수민족이 pequenos. 아닙니다. 얼굴 색깔이 문제가 아닙니다. Não é o problema da cor de pele, irmãos. 누가 하나님의 자녀가 중요합니다. Que é saber quem é filho e filha de Deus. 그래서 여러분들을 브라질을 심장에 안으십시오. E assim, com esse pensamento, coloque Brasil em seu Brazil coração. into your heart Introduza o Brasil em seu coração. and take responsibility E assim, pegue a tua responsabilidade. so that you can reclaim 다시 한번 이 브라질을 하나님의 나라로 만드는 위대한 역사에 동참하는 여러분이 되기를 바랍니다. E que vocês estejam participando, co-participantes dessa grandiosa obra para o reavivamento dessa nação. 이것을 하나님이 원하십니다. Isso que Deus quer para vocês. 헌신하시겠습니까? Vocês querem se entregar para isso? 오너십에 헌신하시겠습니까? Se entregue para a questão da propriedade. 그렇다면 여러분들이 일어나십시오. E se você realmente quer se entregar para isso, levante-se nesse 나는 이 momento. 나라를 심장에 안고 사랑하고 주고 그리고 기도하고 섬기고 책임지며 위대한 나라로 만드는 여기에 헌신하겠습니다. 일어나십시오. Aquele que decidiu em seu coração que realmente vai amar essa nação, vai orar por ela, vai servir por ela, vai se responsabilizar por ela. Se você tem esse coração, levante-se nesse momento. 감사합니다. Muito obrigado. 기도하겠습니다. Oremos.